Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia aqui nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Liturgia de 10 de julho de 2023, na Igreja Católica Apostólica Romana e no mundo inteiro. Segunda-feira, 14ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra. Toda a justiça se encontra em vossas mãos. Este é o Salmo 47, versículo 10º. Oração do dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os nossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos à primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 28, versículos do 10º ao 22a. Naqueles dias Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu e viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Do alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra. E te expandirás para o ocidente, o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te conduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei, até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito travesseiro e a pôs de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta, que faz parte também da liturgia da Igreja Católica em todas as celebrações. Salmo 91, versículos do 1º, 2º, 3º ao 4º, 14 ao 15a-b, refrão 2º-b. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Repetamos: vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo. Pois meu nome ele conhece, ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Repetamos: vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Agora vamos aclamar e depois proclamar o evangelho deste dia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Trecho da carta de Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: confiança, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? Inicialmente eu quero fazer uma reflexão no livro Palavra e Vida de 2013 da editora Ave Maria. Vejamos o que está escrito. O Evangelho nos apresenta dois personagens cheios de esperança. Quase não lhes sobra qualquer outra coisa. Com a esperança aproximam-se de Jesus. Procuram o impossível. Já lhes disseram que nada mais se pode fazer. A menina já morreu e 12 anos de doença são suficientes para declarar que não tem cura, que só se deve esperar a chegada da morte. Mas superando isso, estão os dois diante de Jesus. Encontraram a pessoa que pode escutar o seu grito. Hoje existem muitos que perderam a esperança,
Quem de nós lhes dirá que em Jesus podem encontrar de novo a esperança? Outra reflexão é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. É também uma reflexão que nos mostra um pouquinho da sabedoria dos nossos religiosos. Mateus capítulo 9, versículos do 18 a 26. O relato de um milagre se encaixa no relato de outro. O primeiro, a cura de uma doença grave. O outro, a restituição da vida a uma menina morta. Em ambos os casos, duas atitudes são decisivas: a fé, que pede e espera, e o toque físico de Jesus. Como em outras ocasiões, Jesus não se move com base em preconceitos. Deixa-se tocar pela mulher considerada impura porque sofria de hemorragia. Depois, toma a pequena defunta pela mão e a faz levantar-se. Tocar em defunto também era a ação proibida pelas tradições antigas, judaicas. Aquele que é a vida e devolve a vida não se contamina tocando em cadáver. Onde Jesus está presente, podem-se dispensar os flautistas e a multidão em alvoroço que celebram a morte. Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Sobre este evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26, Santini colocou o título da reflexão: Não morreu, mas dorme. A morte é a única barreira que não pode ser transposta, observa Jean Valette, pastor e biblista da Igreja Reformada da França. Prossegue o mesmo autor: até aqui o poder de Jesus sempre derruba as barreiras, mesmo aquelas da possessão, da loucura, da lepra, da paralisia, sem esquecer as mais temíveis, as barreiras da lei do pecado. Satã se viu despojado de todos os seus bens. Como um rio, Jesus revirou tudo que se opunha à sua marcha salutar, para levar a vida por toda parte onde passava. E é ainda para levar a vida que ele avança para a casa de Jairo. E é tal seu poder que pelo caminho ele cura uma mulher de improviso e sem ter tido a intenção. Seria impossível descrever mais simplesmente o caráter irresistível e o poder superabundante desta caminhada. A morte cuja barreira Jesus pretendeu forçar impõe-se a ele e seus companheiros desde a chegada à casa. O triunfo supremo da morte está em não apenas fazer-se aceitar, mas celebrar. Os prantos e gritos que enchem a morada atestam, como sempre, que a morte não é simplesmente um acontecimento, mas uma potência cruel que obriga a honrá-la aqueles que ela esmaga. E os risos que recebem Jesus são como um eco da própria risada da morte, mostrando como ela sabe fazer com que suas futuras vítimas saúdem sua vitória. A este desafio, que o recebe desde a soleira da porta, Jesus responde com a palavra dirigida a todos: a menina não morreu, mas dorme. Esta palavra não exprime apenas uma filosofia otimista ou serena a respeito da morte, nem pretende que a morte seja um sono. Contudo, o que esta palavra evoca de imagens pacíficas de repouso e de paz é na perspectiva daquilo
que irá fazer, e não do que é a morte, que a palavra de Jesus assume seu sentido. Não porque a morte fosse, em suma, apenas um sono. Jesus assim a define porque ele vai acordar a menina, para quem a morte não terá sido mais que um sono. O Senhor não apresenta nenhum ensinamento teórico sobre a morte e sua verdadeira natureza, mas nega o poder da morte ao afirmar o poder de Deus. O incontestável poder que a morte acabara de manifestar é agora contestado, não em virtude da ideia que Jesus faz sobre ela, mas pela virtude do ato que irá abolir a morte. Esta palavra nada nos ensina sobre a morte. Ela nos assegura que Deus é também o Senhor desta potência. Em plena cultura de morte, somos chamados a celebrar a vida e, se necessário, dar a vida pela fé na ressurreição. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, vós mudastes meu luto em dança. Salmo 30, versículo 12. Agora vamos aos santos do dia. Sempre é bom lembrar dos santos, porque eles são exemplos para nós. Eles viveram como Jesus mandou, fazendo o bem, praticando o amor. Santo Apolônio de Sardes é santo do dia 10 de julho. Foi mártir, morreu crucificado na perseguição religiosa em Laodiceia. Santas do dia 10 de julho, Santa Rufina e Santa Segunda foram mártires no século III. Santo do dia 10 de julho, São Pascário, bispo do século VII, bispo de Nantes, França. Fundou na ilha de Indre um mosteiro para acolher Santo Hermelando e os monges de Fontanelle. Santa do dia 10 de julho, Santa Amalberga. Foi virgem e faleceu em 772. Nascida em Rodinge, na Bélgica, foi educada em Bilsen por Santa Landrada e recebeu de São Willibrordo o véu das virgens consagradas. São Pedro Vincioli, santo do dia 10 de julho, Pedro Vincioli, presbítero e abade, faleceu em 1007. Reconstruiu a igreja de São Pedro em Perugia, na Itália, e construiu junto a ela um mosteiro sob a regra cluniacense. Santo do dia 10 de julho é São Canuto IV, mártir, faleceu em 1086. Foi rei da Dinamarca, que difundiu o culto divino e favoreceu a construção de numerosos mosteiros e igrejas. Morreu assassinado por súditos revoltosos. Santa do dia 10 de julho é a beata Maria Gertrude, de Santa Sofia de Riperte Dalhousie, virgem mártir, morreu em 1794. Santa Maria Gertrude foi religiosa ursulina, proveniente de nobre família. Foi guilhotinada em Orange, na França, por negar o juramento de liberdade e igualdade que lhe exigiam. Olha, na França, hein? Queriam que ela fizesse um juramento de liberdade e igualdade. Vamos agora a beatos do dia 10 de julho. São santos. Beatos Manuel Ruiz, presbítero e companheiros, que foram mártires e faleceram em 1860. Manuel Ruiz foi sacerdote franciscano massacrado em seu convento em Damasco, na Síria, junto com 7 religiosos e 3 leigos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai
significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um programa diário no YouTube, Pergunte e Responderemos, para que todos nós possamos sanar nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor, Deus fará para nós. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Espero a sua vinda, Senhor. Um dia ele vai voltar, não sabemos a data, nem o dia nem a hora. Por isso temos que estar preparados. Será o juízo final. Muitos nesse dia irão para o céu e muitos irão para o inferno, infelizmente. Quem for para o inferno irá por conta própria, por rejeitar esse Deus que se humanou, sofreu, morreu na cruz por nós, venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu, está à direita do divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito, aguardando a nossa conversão, a conversão de quem ainda não se converteu. Porque quem não aderir é porque não quer viver para sempre com Deus. Eu quero viver para sempre com Deus. E você? O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Na eternidade teremos corpos glorificados, viveremos semelhantes a anjos. Poderemos mudar a aparência, poderemos comer ou não comer, atravessar paredes, a distância para nós não existirá, doença não existirá, tristeza nunca mais. Felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Shalom para você que acessa o canal Paulo Roberto Maciel Maciel.